Chega. Pessoal, vamos fazer uma oração? A gente está num ambiente aberto, é muito fácil da gente se distrair. É muito fácil das coisas chamarem a atenção. Mas que a nossa oração seja: Senhor, deixa o nosso coração, a nossa mente cativa a Ti, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, mas nós queremos mais. Ainda quando acabar esse encontrão, nós queremos mais. Deus, me dá graça, fala aos nossos corações, perdoa os meus pecados, me lava no Teu sangue. Deus, que não seja uma palestra, mas que seja algo sobrenatural. Nós não viemos aqui buscar aquilo que é natural, Deus. Para buscar o natural estaríamos dormindo. Para buscar o natural estaríamos em casa. Nós viemos buscar aquilo que é sobrenatural. Fala conosco, assim como o Senhor fazia com Pedro, que enquanto ele pregava as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Assim como o Senhor aqueceu o coração daqueles dois do caminho de Emaús, enquanto eles ali estavam ouvindo o Senhor ministrando. Aquece os nossos corações, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto que está em Marcos capítulo 5, versículo 18, que diz assim: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então Jesus partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades. Em outra versão diz Decápolis. Quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Deus nos tirou da morte para a vida. Deus tirou a mim e a você de uma morte espiritual para que agora nós pudéssemos viver de fato. Antes era como se fôssemos Walking Dead, espiritualmente falando. Éramos como mortos-vivos. Mas agora que recebemos o Espírito Santo, temos uma história diferente. Esse endemoniado, ele vivia entre túmulos, entre cavernas. A expressão que a Bíblia diz, não fala que ele caminhava, fala que ele vagava, com uma conotação de sem sentido. E Jesus mudou a história desse homem. Mas quando eu olho para esse homem, eu vejo um tipo do que Deus fez na minha vida, porque eu estava no túmulo do meu pecado, e agora em Cristo Jesus eu sou livre. Nós estávamos cativos em cavernas emocionais, mas agora a nossa mente está convidada a estar nas coisas do alto. Nós vagávamos perdidos e agora temos um propósito. Nós éramos vulneráveis às legiões, a principados e potestades, mas agora somos guardados pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que esse homem se cortava, e nós talvez, alguns aqui se cortavam, mas talvez alguns aqui se auto-sabotavam. A palavra de Deus diz que aqueles que se afastam de Deus se afastam para a sua própria destruição, diz a palavra. E agora não, agora nós somos inspirados e caminhamos no Espírito Santo de Deus. Antes endemoniados, agora em perfeito juízo. Antes, Jesus importunava, porque foi a expressão que o texto começa dizendo. O endemoniado falou: Jesus, por que você vem me importunar? E o mesmo homem que um dia dizia que Jesus importunava ele, agora implora para caminhar com ele. E é isso que aconteceu na minha história e na sua. Quantos de nós diziam: ah não, crente não. Ah não, eu não vou ser, não pode nada. E hoje a gente implora para que o Senhor esteja conosco. A minha oração é: Deus, eu não quero um anjo no encontrão não, eu quero a tua presença. Deus, eu não quero um mover sem que o Senhor esteja. Nós amamos a presença do Senhor. E eu queria ler um texto bíblico, irmão, mas eu queria que você me acompanhasse celebrando enquanto nós lemos, porque essa é a nossa história. Amém? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Eu só ouvi 5 glória a Deus, dá para melhorar aqui, ó. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele em domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus apontar-nos
poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada no banquete que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa à prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar, pois somos obra-prima de Deus, o Criador, em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós adoramos Jesus. Porque Ele transformou a nossa vida. Porque Ele mudou as nossas vestes. E meu irmão, no dia que nós terminamos o primeiro encontrão, naquela semana, Deus me deu o sermão desse segundo encontro. Eu tinha muita convicção. Na primeira confesso que eu dei meu Deus, será que vai? Eu acordei pela manhã, no dia que soltaríamos a divulgação, e falei, Deus, a previsão é de chuva, mas o Senhor é o Deus do tempo. Mas eu não quero matar no peito e falar para todo mundo, vai ter e não vai chover. Eu só quero viver isso se o Senhor quiser que eu viva. E fui ler a palavra. E quando eu fui ler a palavra na devocional, o texto dizia, e Caleb teve uma atitude diferente dos demais e creu. Falei, Deus, eu vou crer. À tarde eu vim com o Caio aqui para a gente gravar o conteúdo, os vídeos. E eu compartilhei exatamente o que eu compartilhei com vocês. Só que eu não tinha me atentado, porque o texto segue. E ele diz, mas Caleb teve uma atitude diferente dos demais e creu. E por isso, entrará na terra que fez o reconhecimento. E eu vim aqui fazer o reconhecimento com a minha esposa. Numa segunda-feira à tarde nós oramos nesse lugar. Eu tinha acabado de fazer um segundo reconhecimento compartilhando com o Caio. Quando eu li o texto, falei, meu irmão, Deus vai fazer. E a frase que Deus colocou no meu coração, primeiro encontrão foi... Qual foi o primeiro encontrão, o título? Cada um escolhe a loucura pela qual viver. E o sermão, o título de hoje é, vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Quando Jesus entrava no barco, o homem tinha sido possuído por demônios e implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para sua casa e para a sua família e conte tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar na região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Meu irmão, vai para a tua casa significa que Jesus não tem problema nenhum de nos entregar às nações, mas Ele quer que nós comecemos na nossa casa. O nosso ímpeto de ir, de querer anunciar, e alguns falam, Senhor, me leva para a África, Senhor, me leva para o Nordeste, Senhor, me leva para as nações, e não tem problema nenhum nós desejarmos isso, eu oro nesse sentido. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã é, vai para a tua casa. Porque se a nossa casa, se os nossos estiverem aqui no terceiro encontrão, não vai caber. A palavra de Deus para mim e para a sua vida é, vai para a tua casa. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração é, ir para casa é ir para o nosso devocional. É questionar como é que está a minha vida com Deus. Eu não estou falando de orações, eu não estou falando de eventos, eu não estou falando de um congresso ou de um encontrão. Eu estou falando de todos e cada um dos dias. Você levantar, abrir a tua Bíblia, falar com Deus e Deus falar com você. Às vezes a gente quer as nações, mas tudo começa no nosso quarto. Tudo começa na constância. Quantos de nós somos referências na alimentação? Quantos de nós somos referências na atividade física? Quantos aqui convidados podiam ministrar e nos ensinar como administrar as nossas finanças? A minha pergunta para você é, como é que está a tua casa? Como é que está o teu quarto? Como é que está a nossa vida devocional? Não, eu tenho feito todo dia, então o desafio é não fazer todo dia, porque faz todo dia. Não, eu não tenho feito todo dia, então o desafio é começar a fazer todo dia. Mas até que Ele venha, nós temos um lugar mais profundo para mergulhar na nossa vida devocional. E Jesus está falando, vai para a tua casa. Mas Deus quer fazer milagres na minha vida. Ele fez na vida de Ezequias, mas antes de fazer o milagre na vida de Ezequias, o profeta olhou para ele e falou assim, arruma a tua casa. Arruma a tua casa.
O que você precisa abandonar que o Espírito Santo de Deus já falou com você? Como é que está o teu quarto de adoração? Como é que está a tua sala de relacionamentos? De repente você está querendo ir pregar o evangelho na África, meu irmão, e você está com inimizade com o irmão da igreja. A sala representa os nossos relacionamentos. Como é que está a cozinha da nossa casa? O lugar onde nós nos alimentamos? Do que temos nos enchido da palavra de Deus? Se nós fizéssemos uma prova aqui de Bíblia, Netflix, política e futebol, qual que seria melhor? Bíblia? O Senhor está nos convidando a voltar para a nossa casa. E talvez você possa falar, sabe esse quartinho, Rado? No meu caso é o quartinho da bagunça. É uma área que eu tranquei e falei, Deus, aqui deixa que eu mando. Você vai ter problemas, irmão. Você vai ter problemas. No Antigo Testamento havia um contexto de lepra na parede, que ia tomando toda a casa. E a lepra pode começar muitas vezes no quartinho da bagunça. Vai para a tua casa. Tem uma expressão que diz, educação vem de casa. E quem gostaria de pregar para 10 mil pessoas? Quem gostaria de pregar para 5 mil pessoas? Só que teve um menininho que antes de alimentar 5 mil, de casa, trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Minha pergunta é o que a gente tem levado de casa para a nossa congregação? O que a gente tem levado de casa para o nosso emprego, para a nossa faculdade, para a nossa escola? É de casa. É lógico que tem um dia ou outro que a gente vai na igreja, a gente vai estar moído e Deus vai usar o pregador para levantar as nossas vidas, mas no geral nós vamos para a igreja para celebrar, para transbordar. Nós já vamos com uma palavra no coração. Gabriel Hernandes está aqui em algum lugar, cadê você? Ali, ó, você não sabe quanto eu te cito. Eu sempre conto, os meninos vão saber que é você agora. A gente caminhou muito junto no começo da minha conversão e ele falava assim para mim, você gosta de pregar? Eu falava, gosto. E aí teve um dia que ele virou para mim e falou assim, você tem uma mensagem? Falei, não. Ele falou, então tenha. Eu escrevi um sermão e nós fomos para uma reunião com o pastor Natalino, com a tia Eliana, equipe de jovens. A tia Eliana virou no final, do final da reunião e falou assim, alguém tem um tema para a gente pregar? E ninguém falou nada. Eu não era nem batizado ainda, mas estou contando segredo para vocês. Quando acabou a reunião, eu entreguei o papel para ela. Falei, tia, eu tenho esse tema aqui. Admirar não basta, é preciso amar Jesus. Foi a primeira vez que eu ministrei na minha igreja. Eu poderia ministrar esse sermão sem esboço agora. Mas por quê? Porque começou em casa o sermão. Depois de alguns dias ela me convidou. Pode ir lá, você vai pregar nesse culto. Eu não é nem batizado, gente. Mas a questão não é quem nós somos. A questão é aquilo que o Senhor tem entregue para a gente quando a gente está no quarto. Quando a gente está em casa. A palavra de Deus para os discípulos é, providenciem vocês o que eles vão comer. Vai averiguar onde é que está na palavra? Ah, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Só tem, você não tem noção não. Talvez você só saiba o versículo, mas esse versículo é poderoso para transformar aqueles que estão ao teu redor. Em nome de Jesus. Segunda coisa, ir para casa é ir para a nossa família. A palavra de Deus diz assim, aquele que não cuida dos seus, principalmente os da família, negou a sua fé e é pior do que um descrente. Você serve na sua igreja local, continue servindo. Mas qual é o teu nível de serviço para tua mãe e para o teu pai, você que mora com eles? Qual é o teu nível de serviço para tua esposa, para o teu esposo? Quantas vezes você programou coisas para liderança, para pastor, e é uma bênção honrar a liderança. Mas qual foi a última vez que você surpreendeu alguém que mora com você? Alguém que conhece os teus defeitos, os teus piores dias. Ontem eu estava insuportável, morrendo de sono, correndo com um monte de coisa. A minha esposa deu uma palavra de sabedoria para a minha vida, cheia do Espírito Santo. Ela olhou para mim e falou assim, Adam, vai dormir. Você está precisando dormir. E qual foi a última vez que nós temos servido aqueles que de fato estão conosco? Não que a liderança não esteja, vocês estão entendendo, amém? Mas aqueles que estão conosco no ordinário do dia. Quem aqui é casado? Levanta sua mão. Continua com a mão levantada que eu vou orar. Senhor, tem misericórdia. Estou brincando. Maridos,
Qual foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa? Qual foi a última vez que você deu um abraço nela despretensioso e não aquele que queria semear para colher depois, se é que você me entende? Quantas vezes a gente programa, a gente chega mais cedo na igreja para servir, a gente tá com o pastor, e tá não sei aonde, e tá... Qual foi a última vez que você surpreendeu o teu marido? Alguma vez você já pegou uma bacia de R$1,99, você vai pagar lá 15, colocar uma água fervendo, lá, um salzinho, não é macumba não, gente, é só pra... E falou pro teu esposo, senta aqui, pra dar uma relaxada. De vez em quando eu faço isso lá em casa. Minhas meninas estão acostumadas com a nossa hidromassagem. É uma bacia desse tamanho. Nós fomos pregar num retiro de adolescentes. Cheguei no nosso quarto, tinha uma hidromassagem dupla. E aí a família toda lá, e eu falei pra Marcela, como é que nós vamos ensinar essas meninas que nós somos pobres? A gente vinha do 3º final de semana em hotel. E aí quando nós entramos, brincamos com isso, quando nós entramos, as duas olharam o quarto, quando elas olharam a hidromassagem, elas falaram assim, tem bacia! Aí eu falei pra Marcela, elas sabem que elas são pobres. Não precisa avisar, não. Rebeca foi chamada para casar com a descendência de Abraão, com Isaacão. Mas sabe como é que ela foi vista? Servindo a família, pegando água no poço. Davi foi ungido rei. Mas onde é que ele estava? Cuidando das ovelhas. Sabe o que ele estava fazendo no meu contexto? Cuidar de ovelhas era a coisa menos gloriosa. Era a coisa mais... Vou trazer para um contexto que os homens vão me entender. Tipo descer o lixo. E o lixo do meu prédio, irmão, fica a 2 quilômetros. Se eu for até o lixo e voltar, eu fiz, tá pago já. Aí a minha esposa fala, amor, leva o lixo. Misericórdia. Eu não gosto de levar o lixo, não. Mas Deus vê a gente trabalhando para a família. E Ele fala, se serve em casa, pode servir no meu reino. Se for fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Te vi atrás das malhadas, te vi atrás do fogão, te vi atrás do computador, te vi atrás das fraldas lá que você está trocando, eu te vi, eu estou te enxergando. O nosso Deus é um Deus que nos vê, mas Ele está nos convidando. Volta para a tua casa, volta para a tua família. Terceira coisa, ir para casa é olhar para a sua igreja local. Gente, eu sempre sonhei a gente ter um encontro desse. Sabe por que eu não fazia? Porque eu ficava com medo de ser mal interpretado. Como a gente está no ministério itinerante, se eu bolasse uma parada aqui, o Adam está querendo levar as ovelhas para Cristo, ou está querendo fazer a igreja nova dele, ou está isso, ou está aquilo. Então eu não fazia com medo de ofender os meus irmãos, os meus amigos pastores. E aí quando eu fui lá no circo e os caras ofereceram a gente fazer um encontro lá, nós estamos muito conectados com o conselho de pastores por conta da Rádio Fly. E aí eu falei, opa, eu vou falar com o conselho. Se o conselho abençoar, já fica claro. E a primeira pessoa que eu falei foi o pastor Natalino. Falei, pastor, estou querendo fazer um encontrão na praia, no circo. E ele olhou com uma cara assim, mas eu já estou acostumado com essa cara que ele faz para mim. Tipo, meio loucura. Mas, amém. Eu abençoo e eu falo com o conselho. O conselho apoiou. A Fly apoiou. E aí eu cheguei em casa e falei, amor, todo mundo apoiou, agora eu não sei o que eu faço. O que eu quero que você guarde no seu coração é que eu tenho um temor muito grande de movement. Eu tenho 21 anos de convertido na mesma igreja. Já passei perrengue lá dentro, mas posso confessar, eu dei muito mais perrengue que passei. Mas eu não saio dela não. Estou há 21 anos lá. E não existe evangelho sem igreja local. Não existe. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade. Mas o Novo Testamento ele nos ensina algumas coisas. Por exemplo, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Está na palavra. Tem que congregar. Mas congregar não precisa ser num templo. É verdade. Mas tem que ter liderança. Porque a Bíblia fala sobre pastoreio, sobre presbíteros, sobre diácono. Porque a galera está confundindo. Ela está achando que qualquer happy hour é culto. Aí junta 4 caras que estão magoados com a igreja e fala, não, eu não congrego numa igreja, eu congrego na minha casa. Vamos lá. Tem pastor? Tem discipulado? Tem exortação?
Tem ceia. Tem a bacia para fazer o batismo. Está crescendo. Porque Deus enviaria crescimento. Você entende? Agora vamos juntar aqui, ó. Teve um rapaz que saiu da nossa igreja e falou assim: nós vamos ser uma comunidade. Nós não vamos ter esse negócio de igreja não, de placa. E aí ele saiu, começou a fazer na casa dele, cresceu. Aí ele foi pro salão de festa do prédio, aí cresceu. Aí eles tiveram que alugar um lugar. Aí quando foi alugar o lugar, o moço falou: mas precisa ter fiador. Quem ia ficar de fiador? Aí sabe o que os caras fizeram? Vamos ter que abrir um CNPJ. Porque a gente aluga no lugar, no nome da igreja. O que aconteceu? Teve que abrir a diretoria. Teve que fazer como é que é o nome das regras lá, amor? O estatuto. CNPJ, virou igreja. Gente, precisa ter teto, sim ou não? Não precisa. Precisa ter o prédio. Precisa ter prédio? Não precisa. Agora, demoniza ter o prédio? O fato de ter parede, demoniza a parada? Lógico que não. Não é mais fácil? Não é melhor? Você não vai no shopping porque tem teto, porque tem ar-condicionado? É ou não é? Então a gente institucionalizou, não para ferir, mas para organizar. Não existe evangelho sem igreja local. Alguém que se diz cristão e não congrega, você está enfermo. Você precisa de ajuda. Você precisa estar conectado com o corpo de Cristo. Amém? Quando a fonte é mais forte, no lugar que você está, a luz chega mais longe. Eu tinha muito medo do movement, porque o movement tem duas coisas que acontecem com o movement. Ou o movement cai, porque o líder caiu, ou o movement vira uma igreja. E na maioria das vezes, uma igreja imatura, uma igreja que cata dali, pega daqui. Mas na maioria das vezes, o movement morre. Por quê? Porque não tem o corpo de Cristo, porque não tem uma liderança pastoral, porque não tem... Então, guarde isso no teu coração, o nosso Deus é um Deus de processo. A palavra de Deus fala assim, mas receberão poder do alto, e o Espírito descerá sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, olha só, nas nações. Mas é assim, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. É um processo, tudo começa na igreja local. Lucas 24 diz assim, há perdão de pecados para todos que se arrependem. Essa mensagem será anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Como quem diz, é aqui que a gente está, é aqui que a gente começa. É aqui que a gente está, é aqui que a gente se fortalece. Guarde algo no seu coração e multiplique essa informação. O encontrão não discipula. O encontrão não batiza. O encontrão não pastoreia. O encontrão está te convidando para vir aqui, para a gente orar, adorar, convidar vidas que talvez não vão para uma igreja, mas podem vir para cá. Mas nós vamos voltar para a nossa casa. Nós vamos voltar para a nossa igreja local. E nós vamos falar, pastor, Deus falou comigo, eu quero te servir. Mas você não sabe o que eu enfrento na minha igreja. É por isso que Deus colocou lá, porque Ele está te forjando. Que se mudar de igreja, daqui a pouquinho você vai enfrentar o mesmo pior, porque o negócio é contigo. Deus quer trabalhar você. É você que precisa melhorar. E a partir do momento que você se posicionar e voltar para a tua casa, voltar para a tua igreja local, servir, estar enraizado. Presta atenção, a igreja local não é um trampolim. A igreja local não é um lugar de passagem. Hoje, graciosamente, o Senhor tem nos levado. Nós, para a glória de Deus, já fomos para o Rio, já fomos para o Paraná, vamos voltar para esses 2 estados. Vamos 3 vezes para o Espírito Santo, 2 vezes para Santa Catarina, Fortaleza, Brasília, Goiás, fora o interior de São Paulo, as igrejas aqui da região. Mas eu não saio da minha igreja local. Por quê? Porque a igreja local não é trampolim, não é lugar de passagem, é lugar de florescer. Você precisa estar enraizado. Mas o problema é que tem gente que se planta numa igreja e depois muda. E muda. E muda. E não entende porque não dá fruto. Jesus está falando para a gente, volta para a tua casa. Quarta coisa, são 18, amém? Estou brincando, não são 18 não. Ir para a sua casa é ir para os seus. É Deus falando para mim e para você o seguinte, você vai voltar para o teu quarto, você vai voltar para a tua família, você vai voltar para a tua igreja local, mas você vai voltar os teus olhos para os seus. Existem pessoas que você cumprimenta todo dia e ainda não falou de Jesus. Porteiro do prédio, porteiro do trabalho,
o vizinho. Nós precisamos anunciar. Jesus está voltando. O Caio que está aqui com a gente, o Caio ele fala para mim o seguinte: Jesus está voltando, ele só está amarrando o tênis. Sabe quando está todo mundo pronto já? Já chamou o elevador? É isso. Jesus está voltando. E eu sempre pergunto para vocês, se alguém no nosso trabalho morrer hoje, a gente vai se sentir isento ou culpado de não ter anunciado? Já parou para pensar como o pessoal fala de futebol? Tem que pôr o Hendrick. O pessoal se posiciona para a política. E aí, quando é para falar de Jesus, entra no elevador e fica: tá frio, né? Tá calor, né? Chacoalha quem está do seu lado e fala assim: Jesus está mandando você ir para os seus amigos, para os seus vizinhos. Não espera mudar de DDD não para você falar de Jesus. Não espera mudar de DDD para você anunciar a palavra de Deus. E para a gente caminhar para encerrar. Aí já sabia, já está treinado, gente. Vamos ensinar os que não sabem, vai. E para a gente caminhar para o encerramento. Glória a Deus. Ir para casa é assumir responsabilidade. O texto diz assim: então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, tudo quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que dizia. Vamos parar de fugir do processo. Vamos acordar e ir para o nosso quarto, adorar a Deus. Vamos para a nossa casa. Depois vamos falar com a nossa família. Vamos falar com a nossa igreja local. Vamos falar com os nossos. Mas vamos ter os 5 pães e os 2 peixinhos para entregar para a galera. Vamos assumir responsabilidade. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia. A partir de hoje eu vou orar todo dia. A partir de hoje eu vou servir na minha igreja local. Que Deus não te chamou para ser banco, não. Tem gente que fica só esquentando o banco. Todos e cada um aqui, nós temos um chamado específico de Deus para as nossas vidas, para a gente estar servindo nas nossas igrejas locais. A gente tem que entender que igreja local consolida ministério. A gente tem uma loucura no feriadão de carnaval lá, divide em equipes para fazer uma competição lá. Aí é homem e mulher, mas já foram 12 tribos de Israel. Pensa, 12 pessoas liderando 12 equipes. Aí tinha teatro, cesta básica, louvor, paródia, um monte de coisa. Gente, eu estou lá desde 2005. Em 2007 eu já liderei o carnaval lá, o feriadão. E Deus está me treinando. Aí quando eu chego aqui, a gente tem um grupo de recepção, um grupo de louvor, um grupo do pessoal de mímica. Obrigado, pessoal de mímica. Um grupo da infraestrutura, um grupo do cafezinho, um grupo... Mas onde eu aprendi? Onde nós, como equipe, aprendemos a servir a Deus? Na nossa igreja local. Parece que é só um feriadão, parece que é só uma brincadeirinha. Mas Deus está treinando você. A gente precisa assumir responsabilidade. O texto diz que ele ganhou 10 cidades. E sabe o que eu pensei aqui? A Baixada Santista tem 9 cidades. Em vez de Decápolis, eu fui pesquisar e o nome, ó um nome de 10 cidades. Cadê aqui? Eneápolis. Eu achei mais legal e coloquei Nonecápolis. Não fica melhor Nonecápolis? Então deixa assim. Gente, nessas 9 cidades aqui, nós temos 2 milhões de pessoas, 1,9 milhões de pessoas. 27% confessam Jesus. A cada 10 pessoas que você encontra, só 3 conhecem o Jesus que você carrega. As outras 7 estão precisando ouvir. E Jesus está nos convidando. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Jesus conhece as nossas vidas. Mas Ele quer que a gente tenha uma postura de devocional, de amar família, de igreja local e de um id ordinário. Sabe o que eu chamo de id ordinário? É o que não tem fantasia, irmão. É você sair daqui, o guardador de carro está ali, você chama ele e fala assim: vem aqui que eu quero orar por você. Às vezes as pessoas ficam orando para ver se é de Deus fazer um negócio de Deus. Pregando na minha igreja, uma vez eu virei para um menino e falei: irmão, eu quero que você dê um testemunho no até quinta. Ele falou: eu vou orar para ver se é de Deus eu dar um testemunho. Minha vontade era dar uma surra nele. Enquanto ele... Até ele fala: tá bom, eu dou um testemunho. Nós precisamos desmistificar o ID. O ID é você falar a verdade bíblica.
Mas eu ainda não senti de Deus. Meu irmão, quem vive de experiência é cientista. A gente vive por aquilo que está escrito. É para anunciar o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. E eu quero orar pela tua vida agora. Orar pela minha, pastor. Vamos orar por todo mundo agora, irmão. Aqui, Luan. Só o senhor fala. Segura aqui. Em nome de Jesus. Presta atenção. Queria convidar todos vocês para que vocês fechem os olhos. E eu quero fazer algumas orações. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, fique em oração. A primeira coisa que Deus falou pra gente é a seguinte: vai pra tua casa. Feche teus olhos. Talvez você está ouvindo aqui, vai pra tua casa, e o que você precisa, na verdade, é levar Jesus pra tua casa. Que se voltar para casa do jeito que você está, Jesus fica aqui. Você está precisando voltar para Jesus. Talvez você está até inserido numa igreja, mas você está precisando voltar para Jesus. E Deus está te chamando para que você possa dar um passo de fé. Você que quer entregar o seu coração para Jesus. A palavra de Deus fala isso, que estou à porta e bato. Se você ouvir, eu entrarei. Existe uma condição, que é você abrir essa porta. E se você, nessa manhã, gostaria de entregar a sua vida para Jesus, de abrir a porta do seu coração e falar: mora em mim, Jesus. Repete uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã, eu te entrego a minha vida. Muda a minha história. Eu preciso de ti. Nós não temos outro Deus além do Senhor. Me faz nova criatura. Eu confesso que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos de olhos fechados, por favor. Você que repetiu essa oração com convicção no seu lugar, levante sua mão no seu lugar, em nome de Jesus. Você que está voltando para Jesus essa manhã, levante bem alto, bem alto, bem alto. Isso, levante sua mão bem alto. Glória a Deus. Levante sua mão bem alto. Aleluia. Tem muitas vidas. Glória a Deus. Bom, eu vou para a saúde, lá você lá embaixo. Levante sua mão bem alto. Você que confessou Jesus, que está voltando para o Senhor. Levante sua mão. Você que repetiu essa oração, não fique envergonhado. Nós estamos celebrando a tua decisão, estamos nos alegrando com aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Levante sua mão em nome de Jesus. E olha para mim, você que está com a sua mão levantada. Olhe para mim. O Luan está ali atrás, Ele vai dar uma palavra com você. Sai do seu lugar e vai ali, que ele vai orar com você. Em nome de Jesus. O Luan está ali atrás, Você que levantou a sua mão. Você que está do lado, acompanha essa vida. Fala: vamos ali. Eu te acompanho. Em nome de Jesus. Meninas, podem ir lá. Vai lá. Vai lá. Pode ir lá. É benção. Vai que é benção. Pode ir. Quem levantou a mão aí, vai lá, Vai saindo do seu lugar. Vai lá. Tem muita gente. Não é só você, não. Vai lá, mulher. Vai lá. Vai, coragem, mulher. Vamos. Glória a Deus. E, gente, agora eu quero fazer uma segunda oração. Vocês já têm 80% de chance de falar que sim. Porque é a mesma oração que eu fiz no circo. Você quer ser mais louco por Jesus. Se você está aqui, você não é normal. Ou você está desesperado para voltar para Jesus, como essa galera fez e aproveitou a oportunidade. Ou você é desesperado em celebrar esse Jesus. Só que sabe o que eu queria fazer? Eu queria que você entendesse que essa oração é uma oração para envio. Eu não vou ungir ninguém aqui porque nós não somos igreja local. Mas nós vamos sair daqui todo mundo missionário, irmão. Nós vamos sair daqui falando: eu tenho a responsa. Quando um jovem morre no litoral paulista, eu me pergunto: Deus, por que eu não cheguei nele? Fundação Casa, palestra, escola, igreja local, esses evangelismos que a gente faz na praça, vídeo na internet. Por que eu não cheguei nele? A gente precisa ter essa urgência. Fala: não, é minha essa responsabilidade. É minha essa. Eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. E se você quer se posicionar, falando para Deus: Deus, eu quero ser tocha. Fica de pé no seu lugar. Tocha não dá para desligar quando chega no trabalho. Não dá para desligar quando chega na faculdade. Fogo é fogo, irmão. Ou ele vai ser apagado, ou ele vai consumir o que está tentando apagar. E maior aquele que está conosco. Não converse.
Não converse, preste atenção no que nós estamos falando. Preste atenção no que nós estamos vivendo. Não é só uma oração. A palavra de Deus diz assim, ó: pede-me e te darei as nações por herança. E o meu pastor Natalino um dia orou isso e tem vivido isso. Eu confesso que eu tenho sido um pouco mais comedido. Eu tenho orado falando: Deus, me dá santos. Deus, nos entrega o litoral paulista. Sabe qual é o meu sonho? Eu sou mais maluco que vocês imaginam. O meu sonho é a gente fazer o Encontrão de Jesus Pode no Guarujá. A gente fazer o Encontrão de Jesus Pode em Ilhabela. A gente fazer o Encontrão de Jesus Pode no Paraná. Fazer... Mas nós vamos começar na nossa casa. Você que quer de verdade, mano, falar: Jesus, eis-me aqui. Levante suas mãos no seu lugar agora. Mano, se você vai continuar vivendo um evangelho normal, esquentando cadeira lá, falar: eu estou trabalhando, baixa a mão, que é melhor você não fazer um voto que fazer e não cumprir. Agora, se você está na pegada falando: Deus, eu vou ser louco mesmo. Vou falar no futebol, eu vou falar em inglês, eu vou falar em tudo. Se cada um usar a sua profissão aqui, mano. A doutora lá arrancando o dente do paciente. O cara vai fazer o quê? Você vai embora, doutora? Tá com o dente lá anestesiado, taca Jesus nele. Mas o que pode acontecer é ele não voltar mais. Mas tem um monte de dente. Tem um monte de dente. Cada um na sua profissão. Sendo um missionário. Tem lugar que o pastor não chega. Pensou o pastor Natalino lá? Arrancando o dente? Não tem como. Deus está nos chamando para esse lugar. Levante tuas mãos em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra fala que a criação manifesta o Criador. É tão lindo olhar tudo isso aqui. Mas é tão lindo olhar tudo isso aqui com a tua presença. É tão lindo entender o que o Senhor está fazendo aqui. É tão lindo discernir que se nós estamos com as mãos levantadas, é porque o Senhor já transformou cada vida aqui de maneira individual. E, Senhor, estamos clamando, como aquele homem que quis entrar no barco. Nós estamos clamando: Senhor, nós queremos voltar para casa. Nós queremos ganhar essas 9 cidades. Nós queremos ganhar primeiro o nosso quarto em batalha espiritual. Nós queremos ganhar a nossa família, para que os nossos filhos vejam Jesus em nós, para que a nossa esposa veja Jesus em nós, para que os nossos familiares queiram o Jesus que nós carregamos por conta das nossas atitudes. Ah, Senhor, nós queremos voltar para as nossas igrejas locais e servir onde for preciso, ser intencional naquele lugar. Nós queremos voltar para os nossos trabalho, faculdade, escola, rua, encontros que o Senhor promove e sermos usados por Ti. Eis-nos aqui. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Se 50% levar a sério essa loucura, nós vamos mudar a nossa cidade. Billy Graham dizia: me dê 12 homens que não tenham nada a não ser o pecado e eu mudo o mundo. E nós temos esse potencial para mudar a partir do nosso quarto, da nossa família, da nossa igreja local, dos nossos. Nós mudaremos a nossa região para a glória de Deus. Amém? Antes de despedir vocês, eu queria mais uma vez agradecer o Conselho de Pastores, porque não faríamos se eles não tivessem apoiado. Agradecer a minha igreja local, o pastor Natalino, pastor Moisés, pastor Luizão, nosso material de som aí, a galera que traz lá da igreja. Queria agradecer, por favor, equipe de voluntários, levanta a mão, para vocês terem noção como tem gente. Olha aí, ó. Galera, que Deus abençoe vocês. Cafezinho, tem café doidado ali, chocolate quente. Não vai embora não ainda, em nome de Jesus. Tem chocolate, tem bolachinha, tem um monte de coisa aí pra você pegar. A gente atrapalhou os meninos que estavam andando de skate, eles ficaram um pouco nervosos, mas aí acalmou. Só pedir perdão e agradecer. Tá. Eu quero agradecer a galera do skate que tá aí. A gente já vai sair, vocês já vão poder dar um rolê aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. É que a gente tá fazendo umas manobras espiritual aqui, mano. Então, tipo assim, desculpa, tá bom? Isso não vai acontecer sempre. Ou vai. Amo vocês, Deus abençoe.
E galera, pega pra mim as camisas, tem umas camisas aí, ó. Eu não posso dispensar vocês.